Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, bom dia. Meus irmãos, nós estamos vendo, e eu vejo isso com muita tristeza, porque eu acho que homens de Deus, pastores que conhecem Bíblia, conhecem o significado do que é igreja, do que é ter comunhão com Deus, eles jamais deveriam usar essa expressão desigrejados. A gente sabe muito bem que essa expressão, irmãos, ela é usada, ela foi criada inclusive para que alguns líderes, falsos pastores, homens maquiavélicos, dissimulados, eles tentem justificar porque a ovelha ou determinado grupo de ovelha não está congregando entre quatro paredes. Porque a igreja, irmãos, somos nós, cada um de nós somos igreja. E a igreja começa no nosso lar. Não há igreja melhor e mais forte do que o nosso lar, a nossa casa. Agora, não é inclusive bíblico que nós congreguemos-nos, nós tenhamos comunhão uns com os outros, nós venhamos a nos reunir para apresentar um culto agradável a Deus. Isso é natural. Mas o que ocorre, irmãos, é que, ultimamente, em todo o Brasil, a igreja está passando por um momento de vitupério, um momento de escândalo, e vitupérios e escândalos principalmente promovidos pelos líderes da igreja. Muitos homens de Deus que um dia Deus os chamou, outros homens que se chamaram, outros foram promovidos, outros que estão em desespero, estão loucos, agindo como pessoas loucas. Por quê? Porque estão perdendo ovelhas, que estão se libertando do seu sistema religioso. E aí, eu aproveito para destacar e dizer que essa palavra desigrejado, eles atribuem às pessoas que se libertaram de um sistema religioso. Não é? Um sistema apodrecido, imundo, fétido, que busca apenas arrancar dinheiro das pessoas, enganar as pessoas. Um sistema religioso que se corrompeu com a politicagem. Veja, não falo de política, porque política, inclusive, é um tema bíblico. Eu estou falando de politicagem, aquele joguinho do toma lá da cá, de benesses, de conveniências. E nós estamos vendo aí, eu quero trazer para nós aqui, irmãos, particularmente, determinadas igrejas que inclusive estão promovendo estudos bíblicos, usando os seus obreiros, a liderança principal caída, usando obreiros para dar estudo sobre desigrejados. E a gente já sabe quais são esses estudos. Irão falar mal, por exemplo, de obreiros, de pastores que saíram de determinada igreja e estão em outra igreja. Irão falar mal de membros, de irmãos, de irmãs que se desligaram de determinada instituição para ir para outra. Irmãos, a palavra desigrejado sequer existe nos dicionários oficiais. Ela está, sim, no dicionário informal. Não é? É aquele dicionário onde são colocadas algumas palavras que ainda não foram oficializadas e que as pessoas começam a espalhar, vamos dizer assim, no vocabulário simples. E essa palavra desigrejado, ela não pode, irmão, estar na boca de homens sérios, homens de Deus sérios, dizendo que existem pessoas desigrejadas, porque isso não existe. De maneira nenhuma, isso é utopia, é fictício. Pastor, homem de Deus, mulher de Deus, que perde seu tempo usando o púlpito da igreja, usando o tempo das ovelhas, para usar esse termo desigrejado, querendo atribuir a irmãos que não estão indo à igreja, às quatro paredes, congregando, não estão indo aos cultos. Cultos, muitas vezes, irmãos, promovidos para glorificar homens. Cultos, muitas vezes, irmãos, promovidos para ofender as pessoas. Cultos, muitas vezes, irmãos, promovidos para concorrer com outras igrejas, com as irmãs. Cultos, muitas vezes, irmãos, promovidos para mostrar poder, mostrar que aquela igreja é a maior, é a melhor, que o seu pastor é um santo homem de Deus. E aí pegam esse termo desigrejado para ofender as pessoas. Então, meus irmãos, anote o que eu estou dizendo, presbítero Giovanni Cardoso. Não estou citando aqui textos bíblicos porque estou sem a Bíblia, mas vocês leem a Bíblia é clara, irmãos. Em momento nenhum você vai encontrar na palavra de Deus textos
que fomentem essa ideia de desigrejado. Pelo contrário, você vai encontrar textos mostrando que você é crente e você é igreja, aqui, ali ou acolá. Você vai encontrar textos, Jesus, os apóstolos, mostrando que nós devemos ter o nosso altar pessoal para adorar a Deus. Em momentos que a liderança da igreja está corrompida, está caída, está desviada, é preferível você ficar em casa adorando a Deus do que estar ali, onde você só está vendo pecado, líderes corrompidos em adultério, cheio de pecados podres do alto da cabeça à planta do pé, conforme Isaías diz no seu capítulo 1, falando dos líderes apodrecidos de Israel. Então, ao invés de você estar ali no culto, apenas por uma formalidade, para mostrar para alguém que você é crente, que você está ali presente, é melhor você estar em casa, adorando a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor com a sua família, com os amigos, ou você sozinho no seu quarto. Ao invés de estar pecando, sentado nos bancos de determinada igreja e vendo ali um homem ímpio, cheio de pecado, apodrecido, mentiroso, pregando a palavra de Deus. Pregando o que ele não vive, ensinando o que ele não vive. Mas deixa eu lhe dizer, você que está sendo taxado de desigrejado, você não é desigrejado. Talvez você está por um momento na caverna como Elias. Mas neste momento, Deus está dizendo, Elias, sai da caverna. Tu tem muita coisa para fazer. Te alimenta, come, bebe. Porque tu ainda irás ungir Eliseu, teu substituto, Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. Tem muita coisa, Elias. Ah, Senhor, eu estou sozinho, ninguém me vê, eu não sou digno de viver, os outros profetas foram todos mortos, eu estou sozinho. Não, Elias. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. O Baal da mentira, da hipocrisia, da dissimulação, da politicagem. O Baal do adultério. O Baal da fornicação. O Baal dos conchavos com o pecado. De pé, Elias, eu estou contigo para te dar vitória, Elias. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, não se deixe enganar. Você não é desigrejado. E eu tenho uma notícia para lhe dar. Essas igrejas sérias, cujos líderes estão corrompidos, estão podres, desviados, e Deus está permitindo que por um tempo eles ainda permaneçam à frente da igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus tem aberto novas portas. Homens de Deus que um dia estavam nesses sistemas caídos, corrompidos, Deus tem usado esses homens para lhe socorrer, para sarar as suas feridas, feridas provocadas por aquele ou por aqueles que um dia você teve em grande estima, achando que era homem de Deus, mas que há muitos anos já vinha lhe enganando, já vinha enganando a igreja, já vinha enganando o povo de Deus, mas jamais enganou aquele que é o dono da igreja, o autor e consumador da sua vida. Portanto, seja quem for, seja o teólogo, quem for, que use essa expressão desigrejado, está equivocado. Como alguém diz, é uma expressão gospel, do meio gospel, para enganar quem não conhece Bíblia, quem não tem intimidade com Deus, quem não sabe o que é igreja, o que é o verdadeiro significado de igreja. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Forte abraço a todos.